Fala rapaziada, beleza? Di Rodrigues na área, estamos aqui para mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos ao canal Toque Passo Tricolor. O Fluminense conheceu o seu adversário, né? Nada mais, nada menos do que o rival da colina, né? O Fluminense vai enfrentar o Vasco da Gama nas semifinais da Copa do Brasil, né, cara? Depois daquele jogo de ontem, né? Cara, me deixou um pouquinho assustado, tá? O volume de jogo de Vasco e Botafogo ontem, né? O Botafogo agora só tem o Campeonato Brasileiro, né? Então, fiquei na sensação ontem legal, tá? Acho que dá pro Fluminense ganhar o Vasco, dá pro Fluminense sim eliminar o Vasco, mas é como eu sempre digo, é clássico. Clássico não dá para você colocar parâmetro, esse vai ganhar, aquele vai ganhar, não dá para você fazer isso, tá? O cara que fala isso, desculpa, ele tá perdendo o tempo dele, ele não sabe de nada, porque clássico é clássico, irmão. Clássico é aquela velha máxima, né? Às vezes no final do jogo uma bola entra e fim de papo. Foi o que o Vasco fez ontem, não foi uma bola no fim do jogo, mas conseguiu segurar o Botafogo e levou a disputa para os pênaltis, né? E nos pênaltis, cara, aquele goleiro do Vasco, ele é muito bom, cara, ele é muito bom em disputa de pênaltis. Então, é algo que eu acho que seria bom o Fluminense evitar diante do Vasco, né? Na minha cabeça, se for para os pênaltis Fluminense e Vasco, acho que a chance do Vasco passar é gigantesca, né? O goleiro dos caras é muito... Tudo bem que o Fábio também é muito bom, mas enfim, os nossos jogadores não são tão bons batedores de pênalti assim, pô. Os do Vasco, os 5 bateram e fizeram, né? Então, enfim, seria bom evitar. Mas fiquei feliz, tá? Fiquei feliz, eu confesso que entre Vasco e Botafogo, eu acho que contra o Vasco teria mais jogo. O Fluminense tem tido muita dificuldade com o Botafogo, essa que é a verdade. Principalmente no gramado sintético, né? Vai ter dificuldade se o jogo de mando do Vasco for em São Januário, vai ter dificuldade do mesmo jeito. Só que é grama natural, né? É incomparável, né? O Fluminense, quando vai pro tapetinho, né? O Fluminense sofre. Então, assim, eu no final das contas acho que não dá para reclamar, não, né? Caiu de paraquedas aqui no vídeo, depois dessa introdução, né? Eu tenho que apresentar aqui o canal. Esse é o canal Toque Passo Tricolor, aqui é mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube, tá? E hoje a gente vai falar sobre o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, sobre esse final de semana. Vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense já está nos preparativos. E aí, o que o Renato Gaúcho faz agora no Campeonato Brasileiro? No meio de semana o Fluminense viaja para a Argentina para enfrentar o Lanús. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, queria muito pedir para você, com muito carinho, muito respeito, né? Se você puder deixar um like, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? Esse engajamento é muito importante. Tá? E se não concordar com qualquer coisa que eu diga no vídeo, fique à vontade, o campo dos comentários está aberto para você colocar sua opinião também, né? Aqui o canal é aberto para todas as opiniões e pode ter certeza, eu vou ler todos, até porque são poucos por enquanto. E eu acho que mesmo que se algum dia forem muitos comentários, eu faço questão de ler um a um, né? Enquanto eu puder ler, é isso que eu vou fazer, tá bom? E se você puder me ajudar se inscrevendo no canal, cara, a gente está perto de bater 1000 inscritos, estamos com 903 inscritos, né? Se puder se inscrever, puder também chamar a galera, apresentar meu canal para outros tricolores ou torcedores de outros times. Vez ou outra a gente faz react dos rivais aqui, se diverte e é isso, tá? Então peço com muito carinho, se você puder se inscrever, deixar like, compartilhar, você vai me ajudar bastante, né? Bom, o fato é que na noite de ontem o Vasco enfrentou o Botafogo, né? Jogo no Newton Santos. O Vasco fez 1 a 0. Cara, algumas pessoas falaram que foi falha do Neto. Eu particularmente achei falha, mas ao mesmo tempo achei muita competência do Felipe Coutinho, cara. Aquela falta foi no ângulo. Puta que pariu, aquela falta foi do caralho. Isso aqui é a verdade. Aquela falta que o Coutinho bateu foi no ângulo, né? E eu acho que foi um erro do Neto não ter pulado, né? O erro do Neto estava aí, porque ele tentou pegar ela em pé, e aí, cara, escapuliu da mão, catou mosca, e no rebote o Vasco acabou fazendo 1 a 0, que eu acho que isso complicou muito o jogo. O Botafogo teve muita dificuldade de agredir o Vasco, né? Nessas horas que algumas pessoas falam que no Botafogo falta o Igor Jesus, né? Eu acredito que se o Igor Jesus estivesse naquele jogo ontem, provavelmente o Botafogo teria se classificado, porque teria alguém para poder botar a bola na rede, porque o ataque do Botafogo
sinceramente, é complicado. Mas enfim, isso é problema deles agora. Eles só têm um Campeonato Brasileiro, o que é um pouco preocupante, né? Agora, o elenco do Botafogo é maravilhoso, né? Então, eles focados no Campeonato Brasileiro, saibam que o Botafogo vai dar um salto gigante no campeonato. Já no lado do Vasco, né? O Vasco que vai enfrentar a gente agora o Vasco vai enfrentar a gente agora na semifinal da Copa do Brasil, né? O Vasco só tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense tem Sul-Americana e Copa do Brasil. E aí, cara, Fluminense e Vasco, ultimamente o Fluminense tem levado uma certa vantagem, é assim que devemos dizer, o Fluminense tem levado uma certa vantagem, mas o Fluminense sempre teve muita dificuldade em São Januário para enfrentar o Vasco, né? É o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama fez algumas contratações, deram uma encorpada, aquele Robert Renan, acho que é isso, né? Que era do Internacional, é bom zagueiro, sempre gostei muito do futebol dele, e eu tinha pensado nele, claro, antes de fechar com o Vasco, eu tinha pensado nele sendo uma das possíveis contratações, porque o Fluminense estava precisando de zagueiro, né? Eu pensei, pô, Robert Renan era uma boa e tal, mas aí eu vi que o Vasco estava negociando, falei, cara, esquece. Eu nem cheguei a falar aqui no canal sobre ele, mas enfim, era assim, até porque o Fluminense também estava de olho no Nino, né? E, pô, cara, era assim uma possibilidade, mas não rolou, né? Os nossos zagueiros já voltaram ao normal, né? E é isso. Nesse final de semana o Fluminense entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu confesso que eu não vi nada sobre os próximos adversários do Fluminense, então não lembro nem quem vai ser o próximo adversário do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas eu tô de olho no Lanús. Pessoal, não estranhem se o Renato Gaúcho colocar time misto no final de semana, tá? Provavelmente ele vai focar no Lanús, tá? E é natural. Ah, mas porra, mas acabou a data FIFA, eles descansaram, que não sei o que, não tem como estar cansado. Não é questão de estar cansado, cara. A questão é evitar lesão. Ah, mas porra, mas como é que vai ter lesão se o cara tá bem, se tá descansado? Mas a questão não é essa, cara. Uma entrada errada machuca o jogador que a gente às vezes não quer perder, sabe? Então, assim, a necessidade de talvez colocar um time misto é pensando nisso. Uma entrada bem diferente, por cima. Pô, o cara quase machucou o Thiago Silva anteontem, né? Eu confesso que eu fiquei bem preocupado com aquela entrada ali, que inclusive, cara, aquele árbitro é complicado, né, cara? O Candansan cara, é de nível CBF. Se bem que a CBF tem melhorado um pouquinho o nível da arbitragem deles, tá? Acontece os erros, mas porra, temos que levar em consideração que diminuiu bastante, né? Mas assim, esse Candansan, cara, não falo nem da pessoa, mas o trabalho dele, a arbitragem dele é péssima, né? De nível vagabundo, que eu sempre falo aqui, né? Esses árbitros vagabundos que a CBF ainda tem, né? Eu espero que, cara, que a CBF reveja esse cara aí, mano, bota pra apitar, sei lá, estadual, Série D, Série C, porque, porra, velho, jogo decisivo não dá pra colocar esse tipo de árbitro. Ah, mas ele marcou o pênalti pro Fluminense. Cara, foi pênalti que até o cego viu que foi pênalti, então não tem discussão, aquele pênalti é indiscutível, tá? O pênalti que o juiz marcou pro Fluminense, ele é indiscutível, ele não entra na discussão, né? Mas o árbitro é horroroso, tá? Não é porque o Fluminense ganhou que eu vou me calar, não. O árbitro é uma merda. Aquele árbitro é muito fraco, tá? As pessoas custam a falar quando o Fluminense ganha, custam a falar dos árbitros, né? Mas eu não esqueço, eu reparei muito isso no jogo. Cara, deixando os jogadores nervosos. Tinha hora que, porra, era falta, não marcava. E quando não era falta, ele marcava. Porra, esse bagulho mata pra caramba. Mas dito isso, o Fluminense semana que vem viaja para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana. Pessoal, não adianta. Não adianta você esperar que o Fluminense vai brigar pela ponta do Campeonato Brasileiro, G6. Cara, é se manter ali no meio de tabela e focar nas Copas. Não tem outra saída. Não adianta. O Fluminense tem que focar nas Copas porque tem real chance de ser campeão. E aí, cara, entre ser campeão e lutar pelo Campeonato Brasileiro para estar no G6, pô, vamos correr para ser campeão, conquistar a vaga na Libertadores e aí tá tudo certo. E aí esquece. É só fazer os 46, 47 pontos e se livrar do rebaixamento e segue o baile, né? Acho que essa é a vibe, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Fluminense, volto a dizer, eu acho que o segundo time do Fluminense é bom sim para o Campeonato Brasileiro. O Fábio sempre joga, né? Mas aí se você pegar a zaga, Ignacio e Manuel veio fazendo alguns bons jogos. Não dá para utilizar talvez o Manuel, bota a zaga Manuel e Ignacio, né? Acho que vai ficar de bom tamanho, né? Tem o Davi Schwinn, que acabou de renovar com o Fluminense, né?
O Júlio Fidelis talvez pode ser utilizado no final de semana, né? Tem na lateral esquerda o Gabriel Fuentes. O Fluminense tem um time legal na reserva. Dá para disputar o Campeonato Brasileiro com eles, né? Meio de campo talvez, sei lá, bota o Bernal, que já não jogou, mas entrou no decorrer da partida, né? Bota o Bernal para jogar, né? Vê talvez um outro meia para jogar. Talvez possa dar oportunidade para o Lescano na armação, né? E por aí vai. O Fluminense tem a possibilidade agora de testar alguns jogadores. Provavelmente ele vai colocar o Martinelli no jogo. O Martinelli é fominha, joga todos os jogos, né? Que bom, é um grande jogador. Cara, eu vou te falar, eu já critiquei demais o Martinelli aqui no canal. Quem é mais antigo aqui no canal sabe disso. Eu já critiquei muito esse jogador. Mas eu confesso que ele, cara, eu criei um carinho gigantesco pela pessoa dele. Eu gosto muito do carinho que ele fala do Fluminense. Eu tenho gostado muito da compostura dele em campo, né? O Martinelli tem mudado bastante, a gente tem que reconhecer, né? O nível do futebol dele está subindo de uma forma monstruosa. Tem sido um jogador primordial para o sistema do Fluminense, né? Para o sistema tático do Fluminense. Então é um jogador que a gente não pode abrir mão, né? Então, assim, é um cara que tem subido muito de conceito para mim. E aí, cara, o Lúcio Acosta, gostei muito da entrada dele. Um jogador que vai fazer muita diferença futuramente. Talvez esse final de semana possa ser um jogo para o Paulo Henrique Ganso ser testado, Lescano, né? Lá na frente, lá Veiga, John Kennedy. Cara, Renato Gaúcho tem que usar o John Kennedy, pô. Não dá pro cara ficar se esforçando à toa, não, mano. O cara tem que ter a moral dele, pô. O cara tem que jogar, tem que reconhecer o esforço do cara. Porque quando o cara tava na sacanagem, todo mundo lembrava. Quando o cara tava na vacilação, na balada e tudo mais, todo mundo lembrava. Aí agora que o cara está se esforçando, ninguém lembra mais, todo mundo esqueceu, não vai ganhar mais oportunidade. Bom, acho que isso precisa ser revisto, tá? No mais, é isso. Só alegria, o Fluminense está classificado, vai enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil, que é só lá em dezembro, ou seja, tem muita coisa para rolar ainda. Estamos apenas em setembro, né? Tem mais 3 meses pela frente. Até lá muitas águas vão rolar, muita coisa vai acontecer, já vai ter acabado o Campeonato Brasileiro. A gente já vai saber como vai ter sido o nosso destino no Campeonato Brasileiro, que é muito bom, né? E é isso, tá? No mais, Fluminense volta a campo esse final de semana, né? Eu vou saber tudo. Eu vou dar uma lida na partida, vou fazer um vídeo aqui de pré-jogo, vou fazer tudo direitinho, tá bom? E aí, como vocês já estão acostumados aqui no canal, eu vou voltar aos pouquinhos ao normal. Como vocês podem reparar, mais uma vez estou gravando um vídeo aqui do meu trabalho, porque de casa tá bem puxado, eu chego muito tarde, já chego já dormindo, e aí, cara, não dá para gravar vídeo em casa, pelo menos não por enquanto, mas esse final de semana algumas coisinhas vão melhorar e vou estar postando mais vídeos, tá bom? Peço com muito carinho mais uma vez, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? Estamos aí rumo a 1K de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Valeu? Tamo junto, beijo no coração de todos, forte abraço, saudações tricolores, valeu!